Olá você, amigo internauta que acompanha o Noticidade, já estamos ao vivo, que prazer, que alegria estar com você em mais uma edição aqui do nosso podcast, episódio de número 70. Olha, o 7, o número da perfeição, hein, Rose? Seja bem-vinda, Rose Pinheiro, da E-Forte Incorporadora. Muito obrigada, que prazer estar aqui com você. O 7 é o número da perfeição e é um número que chama a atenção da gente, né? Esse dia é um dia muito feliz porque eu recebi esse convite já faz algum tempo e hoje chegou esse momento especial que a gente vai compartilhar muitas histórias aqui e eu espero que quem vá nos assistir seja contemplado com algo muito bom. Maravilha, algum tempo já faz quase um ano, né? Quase um ano que eu tô te chamando para a gente participar aqui do podcast e chegamos no episódio 70, ou seja, já passaram aqui 69 pessoas até chegar a Rose Pinheiro aqui. Por isso, pessoal, aproveite bastante esse bate-papo, essa entrevista, porque você sabe, eu não trago aqui qualquer pessoa, né? A Rose, ela tem um conhecimento, uma bagagem muito grande, ela tem um testemunho de transformação de vida, de crescimento, de amadurecimento, que eu tenho certeza que vai ajudar principalmente você que é mulher. Ela também é palestrante, né? Ela está seguindo esses caminhos, tem diversas especializações e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Por isso que eu sempre aprendo muito aqui com os nossos entrevistados, porque cada um traz uma experiência de vida diferente, um conhecimento diferente, por isso que eu acho bacana que você acompanha. E você tem acompanhado, né, pessoal? Porque nós já estamos aqui, passamos de 90 mil seguidores, as lives aqui têm batido aí, a mais ruim, digamos assim, 8 mil visualizações, de 8 a 25 mil, então vocês têm realmente abraçado esse projeto e é por isso que cada vez mais a gente vai realizando mais entrevistas e trazendo convidados especiais aqui para enriquecer o conhecimento, né, de todos nós. Todos nós aprendemos um pouquinho aqui com os nossos entrevistados. Rose, vamos começar do começo. Eu quero que você se apresente, eu quero que você conte um pouquinho a sua trajetória, porque, claro, você é bastante conhecida, principalmente aqui na nossa região, Maracaju, Sidrolândia, por meio da E-Forte. Mas as pessoas conhecem aquela empresária, aquela pessoa de sucesso, aquela mulher forte, né? Mas nem sempre foi assim, né, Rose? Como que foi o começo? Então, eu venho da cidade de Vicentina, até eu tenho um pouco de sotaque, as pessoas acreditam que até eu não seja do estado. A minha família é nordestina, mas eu nasci aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma carreira inicial ali de trabalho profissional em instituições financeiras, passei por 2 dessas instituições e aos 38 anos, Douglas, eu fiz a minha transição de carreira. E aí eu vim para uma área totalmente diferente do que hoje eu atuo. E eu vejo que, e ontem eu tive a oportunidade de estar com algumas mulheres que também empreendem, e muitas têm essa barreira, esse desafio, né, de pensar assim, é tarde demais para fazer alguma mudança na minha vida, ou está infeliz no que está fazendo e está persistindo porque não acredita que mudanças como a que ocorreu na minha vida podem acontecer. Eu também imaginava, quando eu estava trabalhando no banco, que iria me aposentar ali. Já estava com os meus 3 filhos, né? Eu sou casada há 31 anos com o meu primeiro namorado, né? E eu tenho 3 filhos e aí eu fiz uma revolução na minha vida por acreditar que eu tinha algo a mais. E eu fiz uma loucura naquela época, inclusive a minha família não conseguiu entender, né, de fazer essa alteração tão brusca, porque eu vim investindo profissionalmente em conhecimento para tratar naquela área financeira. E aí eu comprei uma ideia maravilhosa que alguém plantou no meu coração, de que a área imobiliária era uma área que estava em ascensão. Eu acreditei nisso e a partir do momento que eu acreditei, e eu já estava com uma certa insatisfação naquilo que eu fazia, porque eu estava me afastando da minha família, eu estava com um filho pequeno, né? O meu último filho, que hoje tem 12 anos, estava com 1 ano. E eu estava cada vez mais me dedicando muito ao trabalho e me afastando da minha família. E isso foi criando em mim
buracos, feridas emocionais, porque eu me culpava muito. Eu precisava trabalhar, cada vez aquela competição muito grande, né? Quem trabalha ou já trabalhou em banco sabe como que é. Eu sou movida a desafios, então eu sempre queria ter um destaque, e para isso eu pagava um preço muito alto. Quando eu saí em 2014 do banco, eu estava 10 quilos menos do que eu estou hoje, para você ter uma ideia. Estava bem triste, insatisfeita com o que eu fazia, e eu não estava feliz em nenhuma das áreas. E eu acredito hoje, assim, tranquilamente, que Deus enviou uma pessoa que foi a que me despertou para entender que eu poderia mudar aquela história. E eu prontamente acreditei. E aí, a partir daquele momento, eu já comecei a conduzir as minhas ações, fiz de imediato a minha inscrição no Cresce, imaginando algo muito menor do que depois aconteceu. Né? Mas eu dei o primeiro passo. Certo. E a partir daquele primeiro passo, aí não foi rápido, mas aí as coisas foram se conduzindo, e em 8 meses eu cheguei a Maracaju, onde eu fiz o primeiro empreendimento. Mas ali, voltando um pouquinho, Rose, no banco, quando você trabalhava de bancária, como que você identificou que você não chegaria ao sucesso? Porque o sucesso não se resume a dinheiro, né? É um todo. Você entendeu que você trabalhava demais e era recompensada de menos, é isso? Não seria recompensada de menos, porque, como você disse, o dinheiro não é tudo. Muitas vezes o dinheiro, ele nem vai trazer a satisfação em si. Por mais que você ganhe dinheiro, ele não vai pagar algo que não tem como se pagar em valor monetário. Certo. Que é o tempo com a sua família. O que hoje realmente me realiza, e eu falava ontem na palestra que eu mudei muito o meu conceito de sucesso, são verdadeiramente o que tem valor na vida, que é família, relacionamento. Dinheiro, negócio é algo relativo. Por quê? Ele tem uma projeção, ele te dá algumas retribuições, em sua maioria dos negócios, dinheiro, mas a realização total mesmo, ele está ligado a pessoas. Então, quando você não está bem, você está afastado das pessoas que você ama, que você fica com algum sentimento de culpa, de que você não está conseguindo entregar aquilo que precisa, que é estar próximo dos filhos, dar atenção para o esposo, se sentir completo, e está só baseado na parte financeira, você fica sempre com um vazio, que não pode ter o dinheiro que for, que ele não vai recompensar. Não é uma moeda de troca. Não é. Você entendeu que aquele não era o seu propósito. Não era o meu propósito. Mas exato. Como que você chegou a essa conclusão? Porque tem muita gente hoje que está infeliz no trabalho, mas ela não entendeu ainda qual é o propósito dela, o que ela está fazendo, o que ela precisa fazer, né, para mudar, e ela se vê refém de um salário para ela poder sobreviver. E ela não consegue sair desse ciclo, dessa corrida dos ratos, né, digamos. Então, o que a pessoa tem que fazer para ela entender qual é o propósito dela? Né? O que você fez? O propósito que eu entendo hoje, e ele não é só um, ele muda. Eu vejo algumas pessoas falando de propósito como se fosse uma única coisa, que você só tem aquilo. Não. Em determinado momento da sua vida pode ser um propósito, e depois você vai para um outro nível. Depende. Vai mudar, depende muito. O que aconteceu? O meu terceiro filho, ele não veio de forma planejada. Eu hoje tenho certeza que foi um presente de Deus para que eu acordasse e visse que eu estava num loop infinito, muito focada no trabalho e pouco focada na família. E como que você vai observando? Você vai fazendo tanto, e você vai se afastando, e daqui a pouco você não participa dos melhores momentos, que é acompanhar seus filhos, poder ter momentos especiais, e nem precisa ser uma viagem, nada, momentos dentro de casa mesmo. Simples. Não viu o filho andar, não conseguiu amamentar,
não conseguiu levar e buscar da escola. Eu acho isso sempre, depois que eu despertei, eu vejo muito valor nisso, em poder levar um filho, você poder conversar com o filho, sentar, ter aquele relacionamento, tá entendendo. Quando eu estava no loop infinito de trabalho, eu estava muito preocupada com realmente a retribuição, a carreira. Quanto mais eu me dedicava a isso, mais parece que as coisas não aconteciam. Correr atrás do vento. Correr. Aí eu fui sentindo pequenas, porque assim, são pequenas porções. Realmente não é da noite para o dia que você identifica essa insatisfação. São pequenos momentos. É um filho que daí já está preferindo a babá a você. Caramba. É um momento em que a criança já não tem mais saudade de você, ou não fala, não tem intimidade com você. São momentos que você não participa de eventos com amigos, com a própria família ali, eventos na escola que sempre tem, né? A gente acaba, não posso porque eu tenho que ir visitar um cliente, eu tenho isso, tenho aquilo. Para quem não viveu, parece assim, mas como não ver isso? Se você não viveu, não dá nem para você ter noção. Porque a gente fica tão bitolado naquela ideia da carreira, de ter o sucesso, chamado sucesso, que a gente acaba não vendo que está em desequilíbrio. Aí vai acontecendo pequenos dissabores, que graças a Deus, no meu caso, foi rapidamente, eu identifiquei que eu já não estava mais feliz. E aí eu fui tendo algumas decepções também com a própria carreira, porque eu fui vendo colegas sair, e aí fui vendo como que ele era retribuído através da aposentadoria. Não era o meu mundo perfeito que eu imaginei antes, e eu fui vendo que não era aquilo que eu queria. Aí os dias foram ficando piores, porque eu já não tinha mais alegria em atender os clientes, eu já não tinha mais alegria nem no trabalho, e também não estava bem em casa. E aí começa aquela parte que muita gente chega até a depressão até, né? Não procura ajuda, que é muito importante, não tem com quem dividir essa tristeza, por às vezes pensar que o outro vai julgar, e acontece mesmo, mas é necessário a gente ter a consciência e se perguntar. Eu hoje, se eu acordo e não estou bem, eu já busco qual é a causa, porque isso fez muita diferença para mim. Em 2012, 2 anos antes, eu estava numa busca incessante por alto rendimento. Então eu contratei uma psicóloga que fez um processo de coaching comigo. Eu gostei tanto daquilo que eu acabei fazendo a formação de coaching, porque eu achei que aquilo foi muito bom. Mas ali foi um ponto de inflexão, né, que eu poderia dizer. Por quê? Ali eu descobri que o profissional não se divide do pessoal. E eu comecei nos questionamentos de comportamentos para melhorar a minha alta performance, aliás, a minha performance, eu comecei a adentrar mais nas minhas características como indivíduo. Olha só que coisa interessante, eu fui buscar, na minha mente era mais profissional, veio para essa parte pessoal. E aí, dentro do próprio processo que hoje eu faço com outras mulheres que eu mentoro, eu consegui ter a clareza do que realmente estava acontecendo comigo. Por que eu estava procurando ter uma alta performance? Porque eu estava já sentindo os sintomas de estar vivendo um personagem. Caramba. Entende? Você está triste, quando você chega... eu vi um vídeo de um professor um dia, né? Ele está super cansado e tal, mas ele chega na frente da sala de aula, ele abre o sorriso, aí entra todo feliz, mas ele está bem cansado, ele vem se arrastando assim, né? Aconteceu isso comigo.
Então eu não estava bem, aí era aquela turbulência de tanta coisa, aquela culpa com as crianças e eu não conseguia mais participar, levar para aniversário, e aí meu esposo ficou com toda essa carga durante muito tempo, né? E aí eu me sentia também culpada, é muita coisa. Mas eu chegava lá e vivia um personagem, atendia muito bem, me voltava para cumprir as metas e tudo. Só que a gente só consegue viver esse personagem durante algum tempo. Então, no processo de coaching para o desenvolvimento profissional, eu descobri pontos. E aí eu fui adentrando detalhes disso e fui entendendo que você só será um baita profissional quando você estiver completo emocional. E eu comecei a identificar esses pontos, e aí Deus é tão perfeito que Ele foi mostrando para mim, dando mais clareza, porque muita coisa estava óbvia dentro da minha rotina. E você não via? Não estava vendo. E eu hoje vejo mulheres, que eu atendo mulheres, e eu mostro o óbvio para elas e elas ficam chocadas. Por quê? Como eu não vi isso? Como eu não vi que eu estava me maltratando? Como eu não vi que essa mulher de um ano atrás, com vida, alegre, bela, se cuidando, eu deixei um ano que eu me perdi. Aí vem a tristeza, envelhecimento, vem a falta de expectativas sobre a vida. E às vezes, Douglas, eu digo pela minha experiência, às vezes só falta uma clareza, um caminho para você identificar e se fortalecer. Então, o autoconhecimento mudou completamente o meu rumo. Começou em 2012, aí veio isso. Em 2013, uma pessoa me despertou para essa mudança, ou seja, até 2012 eu tinha a minha ideia fixa de seguir carreira onde eu estava. Mas o que te ajudou a identificar isso? Foi a psicologia? Foi aquela profissional que te ajudou a se conhecer? Como que foi? Como que você fez? A profissional, ela despertou e fez o trabalho dela, que era na parte profissional. Eu fui buscar me aprimorar, porque eu achei aquilo muito bom e falei, entendi, eu vou me aprimorar. Aí eu fiz o curso e me tornei coach. Mas eu fiz mais justamente para mim. E lá nesses treinamentos eu fui e fiz uma jornada. Não fiz só um, porque existe uma jornada. E nisso eu fui tendo acesso à informação e pessoas que me levaram a analisar o momento que eu estava, analisar friamente o cenário em que eu estava vivendo. Porque, como eu disse, e hoje eu faço esse exercício de chamar a pessoa para fora desse cenário. É um exercício isso que a gente faz dentro do coaching. Tira a pessoa do cenário que ela está e ela se olha como uma terceira pessoa, como se não fosse ela. Porque aí é simples, mas você consegue ver detalhes que te levam a identificar que aquilo é ou aquilo não é mais para você. Foi exatamente o que me deu a clareza. Aí você entendeu que trabalhar no banco, ser bancária, não era para você. Não era, porque ele estava contrário ao que eu enxerguei de valores, aos meus valores. Certo. Eu mudei ao longo do tempo. Então, quando eu iniciei no banco, eu era solteira, eu tinha algumas pretensões. Os filhos foram vindo e o que aconteceu? Eu fui tendo que lidar com isso, com casamento, que era diferente, com filhos. Eu mudei, só que eu não mudei mentalmente aquele início. Eu não consegui entender, e esse é um grande ponto. Você tem que entender que a gente muda ao longo da vida e as coisas no nosso entorno, elas precisam ser analisadas para que você possa tomar novas decisões. Entender até que ponto aquilo é para você, se você está disposta a pagar aquele certo preço, ou se você pode mudar e trazer um renovo para a sua vida. São ciclos, nada é né? fixo, são ciclos. É óbvio, mas é tão importante e muita gente faz exatamente como você disse.
continua naquele momento anterior, vivendo uma situação. Eu mudo pessoalmente, mas eu continuo num ciclo profissional que não tem mais nada a ver com o meu pessoal. Então você fica vivendo um personagem, como eu vivi muito tempo, infeliz, nem consegue ser uma boa profissional, nem uma boa pessoa, nem uma boa esposa, nem uma boa amiga, filha e assim por diante. Vai se matando, né? Vai se matando. Que coisa, hein? Então o que acontece hoje? O que eu trabalho muito, trabalho com os colaboradores e tudo. A gente precisa se conhecer, entender sobre os nossos sentimentos, entender que o que já foi bom pode hoje não fazer mais sentido. E tá tudo certo. A gente muda, a gente se transforma e a gente precisa saber o que nos realiza. Quando a gente fala de propósito, Douglas, propósito é aquilo que te traz realização. Tá, mas é muito genérico isso. Para mim é uma coisa, para você é outra. Aí que tá o ponto. Eu preciso pegar a palavra e destrinchar ela. O que é sucesso para mim? Eu quero esse sucesso. Sucesso significa hoje para mim ter tempo com a minha família, ter bons relacionamentos. Lá naquele tempo em 2012, sabe o que significava sucesso para mim? Ter um certo cargo no banco, ter um reconhecimento por parte de pessoas que nem fazem parte do meu ciclo hoje. Olha que coisa interessante. Então, o sentido das palavras, ele é muito importante. A gente precisa identificar o que é realização para mim hoje. Douglas, hoje realização para mim é estar próximo dos meus filhos, é ter um momento especial com meu esposo, é ter meu pai e minha mãe juntos, a gente ali, num momento simples. Eu vou e volto todos os dias e quando eu falo, tem gente que fala, meu Deus, eu ando 200 e poucos quilômetros por dia para dormir com os meus filhos. Por quê? Às vezes eu chego e eles já estão dormindo, mas só de olhar para eles eu me recarrego e no outro dia eu trabalho maravilhosamente bem. Para mim é um prazer levá-los na escola. Hoje eu consigo ver o que eu passei muitos anos sem identificar que tem muito valor e, sinceramente, trabalho a gente pode mudar quantas vezes quiser, tem gente que não consegue entender isso. Quando você descobrindo os seus potenciais, você pode colocar a serviço de qualquer atividade. Agora, não dá para transferir o papel de mãe, não dá para transferir o papel de filho, porque a gente tem vínculo com... os meus filhos são meus. E aí, esse vínculo, esse é importante, porque isso não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a realização. E que hoje, isso para mim é o sucesso. Eu ver os meus filhos felizes, eu conseguir estar com eles o máximo de tempo possível, por mais que hoje eu trabalhe bastante também, mas tudo que eu posso fazer para ficar com eles eu faço. E mais, eu consigo ter sucesso profissional, dando espaço e tempo na minha agenda para que o que realmente me dá mais carga e me prepara para ser melhor. Então, eu lá atrás estava querendo investir só no profissional, achando que investir no profissional, o pessoal, não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro e tal, porque é isso que eu vou levar, trazer de retorno para os meus filhos. E não era. Os meus filhos queriam o quê? A minha presença. Hoje eu dou presença para eles, acompanho os meus filhos e produzo muito mais. Por quê? Porque eu estou feliz. Hoje eu estou feliz, porque eu encontrei esse... não é um equilíbrio duradouro, porque tem vezes que não dá. Tem vezes que a gente tem realmente a falta em casa, falta física, mas não a relação. Naquela época, o que mais gerava culpa é porque eu não conseguia ter essa conexão com os filhos e era mais uma relação de culpa mesmo. Hoje eu tenho conexões, então eu saio, mas eu não tenho culpa, porque quando eu estou com eles, eu estou com eles. Eu sei da vida deles, eu participo.
E aí isso faz com que eu também tenha um sentimento e carregue para poder transbordar para outras mulheres hoje, para entender o papel de como é desafiador ser mulher, ser um destaque profissional, cuidar dos filhos. Mas a partir do que eu vivo hoje, eu consigo também falar para essas mulheres que qual o limite da culpa, o que é que você tem que realmente olhar. Não é necessário ficar o tempo inteiro ou em um ou em outro. Mas se realmente você não conseguir dividir, qual é o problema em fazer uma escolha? Em tomar uma decisão de, como muitas mulheres que eu realmente admiro, tanto a que faz a opção por ser só dona de casa, que é um trabalho árduo, que é um trabalho magnífico, que decidiu ficar com os filhos. Eu decidi fazer os dois papéis. Não tenho hoje, tenho toda essa culpa superada, porque consegui a tempo organizar tudo e equilibrar. Mas muitas mulheres ficam assim, o que eu faço? Eu trabalho, se eu trabalho para trazer dinheiro para casa, ou eu deixo tudo e fico com os filhos, mas com um pouco menos de recurso. É uma escolha. Então você precisa saber que tudo tem um preço a pagar, tanto um quanto o outro, mas busque aquilo que vai te trazer paz, que vai te trazer a realização que eu falei. É possível ter equilíbrio? É possível, só que eu sempre lembro assim, não dá para levar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa entender que a gente precisa saber colocar as pecinhas no lugar certo. Por exemplo, você é profissional como eu. Eu desde ontem saí de casa, fui a Jardim, trabalhei o dia todo, fui a Jardim, fiz palestra lá, estou aqui hoje o dia todo, amanhã eu estou viajando para São Paulo, só retorno no sábado. Só que antes disso, eu já organizei uma viagem que o meu filho vai fazer, fiz questão de ir a alguns lugares que ele precisava, estive com ele, estou acompanhando, estou conversando. Entende como é? Eu preparei esse momento. Se planejou, né? Me planejei. Uhum. Eu estou acompanhando o outro que ia fazer um trabalho hoje, mandei mensagem para minha filha, como é que foi no seu trabalho? Então assim, você precisa ir equilibrando. Não é que é um ou outro. Equilíbrio é trazer tudo ao mesmo tempo, mas sabendo que um momento você vai precisar se dedicar um pouquinho mais para o profissional, mas tendo a tranquilidade de que como é que você pode fazer isso? Uhum. Eu faço essa pergunta, como é que eu posso não deixar o sentimento de ineficiência, assim, faltar aquele sentimento de presença minha, porque a presença não é só física. Muitas vezes você está em casa, mas você não está. Você está no celular, eu faço isso também, não estou dizendo que eu não faço não, tá? Porque quem trabalha igual a gente, tem negócios e tudo, às vezes eu tô respondendo, mas em dado momento eu tenho que ter a consciência, peraí, X horário eu vou deixar o meu celular e agora eu quero conversar com meu filho. Agora eu vou perguntar como é que tá o dia. Eu vou ajudar a fazer tarefas e eu faço isso. Uhum. O ano passado mesmo, eu até postei em alguns stories, teve mulheres que falaram, posta mais, como é que você faz isso? Eu fazia, eles estavam, os meninos estavam precisando eu falei, vamos criar uma rotina de estudar juntos. Sabe como eu fiz, Douglas? Então, as artimanhas para responder até com detalhes essa pergunta sua. Eu fazia videochamada com eles e a gente estudava junto. Eu estava no meu trabalho. Aquilo dali não é só para ele estudar. Você entende que era um momento que eu estava sendo também contemplada com a minha realização? De estar apoiando o meu filho? De ser a mãe? Eu não estava lá na minha casa, eu estava no meu trabalho. Mas aquela 1 hora que eu reservei na minha agenda foi para cumprir o papel de mãe. Uhum. Então hoje eu faço como se fosse uma lista, hoje já está no automático. Quais são as ações que realmente vão
ter valor e que vão fazer com que o meu filho sinta que eu estou junto com ele mesmo à distância. Quais ações que eu vou precisar implementar? Eu não posso deixar que fique uma vala nessa relação, assim como o esposo. Meu esposo, eu fico em Dourados, ele fica na área rural. E o que a gente faz para a gente manter a nossa conexão? Que às vezes não é física, a gente não está sempre juntos. Mas a gente tem uma rotina, a gente criou uma rotina de mandar algumas frases, de perguntar como é que você está. Eu crio... outro dia eu falei assim, ó, tá vendo? Mostrei para umas amigas, ó, a mulher sábia, criando uma frase de validação, de reconhecimento para ele, que ele mandou, eu mando fotos, olha aqui meu trabalho, ele manda do dele, aí eu falo, olha, parabéns, você é um ótimo, eu tenho orgulho do pai que você é, eu tenho orgulho do administrador que você é. Isso é cumplicidade, amizade, companheirismo, né? Ó, tudo que você não cuida, ele tende a chegar no ponto da derrocada, de dar errado. Relacionamento com filhos, relacionamento com colaboradores, relacionamento com seu pai, sua mãe, seu marido. Tem que ter cumplicidade, tem que ter presença, não física, mas você tem que estar criando. E coisas simples. Conexão, né? Conexão. Isso é você equilibrar. Aí você encontra o equilíbrio. Aí você encontra o equilíbrio. Maravilha. Pessoal, a gente nem preparou nada, esse Papo Família aqui está acontecendo, mostrando um pouquinho desse testemunho aqui da Rose, que é muito bacana, né? A gente vê essa empresária, essa mulher forte, empoderada, né? Que tem toda essa presença, né? E aí você não imagina. Então ela está entrando um pouquinho aqui no pessoal, né? Justamente para compartilhar com você que é mulher, como chegar a esse ponto, né? Como ter esse equilíbrio, né, Rose, que é tão difícil hoje para as mulheres, né? Porque às vezes assim, a mulher ela fica em casa, né? É dona de casa, mas às vezes ela fica pensando, mas e se eu trabalhasse? Mas e se eu fosse independente, não dependesse do meu marido, né? E se eu fizesse tal coisa? E aí o tempo vai passando, né? E aí ela às vezes ela tem um chamado para fazer algo, mas ela não tem coragem de começar, né? E aí ela não encontra, ela fica às vezes infeliz em casa, porque ela não encontra esse equilíbrio que você encontrou em poder fazer as duas coisas, né? Então é difícil para a mulher isso, né? E eu vou compartilhar algo agora que realmente eu nunca compartilhei. E eu fui descobrindo isso nessa jornada do autoconhecimento, de começar a perceber o que é que eu deveria fazer, né? Não deixar a vida me levar, mas eu ser a protagonista, que se fala muito hoje. É você parar e refletir e tomar decisões e partir para a ação. Eu hoje, Douglas, às vezes quem vê a gente só na rede social e tal, eu sou uma dona de casa. Eu estando em casa, eu faço questão, porque é o meu gesto de amor, de entrega para minha família. No final de semana, eu limpo a casa, não por minha obrigação, não, mas é o que eu encontrei para poder trazer também essa característica da esposa, porque é o meu gesto de amor, de entrega para minha família, que gera a minha conexão. Então, tem gestos que a gente precisa provocá-los, e isso não muda em nada. Não quer dizer que aquilo é por submissão, aquilo é por obrigação, não pode ser, porque daí não traz a felicidade. Não é espontâneo. Eu faço porque eu me sinto mulher, eu me sinto mãe, eu entrego aquilo ali como um gesto de amor que faz com que eu entenda o papel que eu estou. Eu vejo muito significativo a gente entender o nosso papel. Como é uma mãe para mim perfeita? É diferente da outra. Mas eu preciso idealizar para saber se eu estou sendo aquilo que eu mesma reconheço. Olha que interessante. Então, para que eu pudesse me conectar ainda mais, nos finais de semana eu adoro cozinhar. Só que eu gosto ainda mais porque é através daquilo dali que eu faço o que o meu esposo gosta e ele fica feliz.
faço o que os meus filhos gostam. Poderia comprar comida pronta, poderia ter a cozinheira lá, poderia. Mas olha que interessante, e a quem está nos assistindo, eu gostaria de chamar para essa consciência. O que é que você tem que fazer como entrega em cada papel que você desempenha para você se sentir realmente completa? Se você é esposa, o que é para você ser uma esposa? O que é que você tem que fazer? O que a gente vê muito? Quando eu escuto casais, a gente atende uma pessoa e sempre a gente precisa ouvir várias versões de uma mesma história, né? Uhum. Então, é sempre jogando no outro a culpa, terceirizando. E eu trabalho sempre assim com a pessoa, tá? Isso você pode mudar? Porque você pode mudar o outro? Eu faço essa pergunta. Não. A pessoa só muda quando ela deseja. Ótimo. E o que é que você pode fazer para poder, você, a partir das suas ações, aquela pessoa começar a agir através do amor? Eu faço algo com o meu esposo e para algumas mulheres vai dar muito certo. O amor, ele constrange. O amor constrange. Todas as vezes que eu quis fazer algumas mudanças, eu fiz alguns testes também, sempre eu tive muito êxito em fazer mais para receber mais. Quando você está no ponto de cobrança, jogando, você só vai aumentar problema. Meu esposo não me apoia, eu ouço isso de 95% das empresárias que pensam que estão com algum negócio e reclamando, que o esposo está reclamando que está trabalhando muito, isso, aquilo, outro, mas não me apoia. Mas você já chegou a compartilhar com seu esposo? Você já integrou ele junto com você? Já fez ele se sentir parte do seu negócio? Ou você está querendo ser a heroína? Quando a gente é casado, a gente é uno. Uhum. O propósito tem que estar claro. A jornada é compartilhada. Quando eu quero levar, e aconteceu isso comigo, quando eu estava levando a carreira sozinha, o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar desafios enormes, porque não tinha partilha, não era o sonho dos dois. Quando eu comecei a sonhar junto e partilhar, aí eu fui encontrando um caminho. Uhum. Então, qual é o exercício que eu faço? Quanto mais eu apoio o meu esposo hoje no que ele vai fazer, eu sinto a retribuição automática. Reciprocidade. Reciprocidade. É um gatilho que a psicologia coloca, muito falado na nossa área de vendas, e que pode fazer com o seu par, com os seus filhos. Quanto mais eu falo para os meus filhos palavras positivas, trato eles com educação, amor e carinho, mais eles são pessoas que, além de me retribuir, também fazem isso com os que são pares. Com certeza. Esposo, quanto mais eu cuido do meu esposo, e eu falo aqui porque é público mesmo, eu mimo o meu esposo. Eu faço, final de semana eu faço a comida que ele gosta, trato ele bem, palavras de carinho, abraço, cuido da roupa, faço questão, compro as coisas para ele, levo, ele faz isso tudo por mim? Tudo não, mas existe uma retribuição tão maravilhosa, não é nessa expectativa de que seja na mesma moeda, mas é um de lá, não tem como a pessoa te tratar, você começa a tratar tão bem a pessoa, que é isso, essa frase que eu falo, o amor constrange, que o ser humano, qualquer que seja, ele vai devolver para você em amor. Então, agora eu chego lá sem pedir, tá? E nele nem é antenado assim. Tem a água de coco que eu gosto. Tem uma fruta que eu gosto. Entende? Porque eu fui fazendo tanto para ele e mais. Não é no primeiro dia. Tanto para negócios quanto para a nossa vida, a gente tende a desistir fácil das coisas. Precisa ter persistência.
Durante uma boa jornada, eu fui fazendo isso como um experimento, mandando mensagens para ele do nada. Eu mando: oi, meu amor, tudo bem? Tava lembrando de você, tô com saudade. Nós estamos juntos, Douglas, há 31 anos. É muito tempo. É muito tempo. Você só consegue ter uma relação igual a nossa, quem convive próximo, sabe? A harmonia que nós temos, e eu tô falando porque é público aqui, e os meus filhos vão assistir, minha mãe está assistindo provavelmente. É uma harmonia, esse equilíbrio e levar. E hoje a gente traduz para os nossos filhos, que você conheceu lá, né? Você conheceu a minha família. E traz o equilíbrio para eles também, que eu estou mostrando o amor ali. Porque é isso. Eu digo para o pessoal que vai na minha casa a primeira vez: vocês vão ver uma Rose diferente. Porque lá quem fala, quem tem a voz e tal, é o meu esposo. Eu falo menos em casa. Lá eu sou a esposa. Mas sabe o que eu acho? É um respeito. Eu acho interessante, Rose, é que quando a gente divulga assim, uma grande empresária e forte, né, toda aquela grandeza que a marca traz, né, grandes empreendimentos imobiliários, né, as pessoas os olhos brilham assim com as cifras de dinheiro, né, e aí a pessoa pensa: poxa, a Rose, ela vai estar lá, cara, vamos assistir, porque ela vai falar como que a gente ganha dinheiro. E aí você chega aqui e joga um balde de água fria, cara, que lava a alma. Por quê? Porque não é sobre isso. Isso, o recurso, o dinheiro, é uma consequência, né, do que você fez e você aplicou primeiramente em você, em se entender primeiro, né, em fazer todo um diagnóstico do que você queria, da sua família, de entender ali toda aquela órbita de tudo, para daí sim dar os primeiros passos, né? Mas essa transformação, ela começa de dentro para fora, né? E aí hoje o que é sucesso? Você fala, sucesso é família, né? E as pessoas estão correndo aí atrás do vento, estão se matando de trabalhar, estão só pensando em dinheiro, estão vendendo a alma por causa disso, né? E está errado. Nós precisamos, como comunicadores, fazer as pessoas abrirem os olhos que a vida não é sobre isso, né? Não é sobre só ganhar, sobre só ficar rico. Não, existem outros propósitos e o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que você vai entregar para as pessoas, né? Da forma que você vai resolver os problemas das pessoas. O dinheiro vai vir, e se não vir, está tudo bem, né? Está tudo bem, a gente não precisa de muito para viver, né? E as pessoas estão perdidas, né? Elas estão se matando, se vendendo por causa de tão pouco. Não é verdade? E aí vendo você, eu fico muito feliz mesmo, porque vendo você falar sobre isso, e mostrando esse lado mais humano seu, esse lado, né, bem pessoal mesmo, a gente entende do porquê você está onde você está, né? E você sabe o que quando você falou isso daí, olha que interessante, eu buscava esse profissionalismo cada vez me afastando mais da parte humana, certo? Porque eu estava muito focada no cargo, na retribuição financeira. E essa corrida dos ratos que a gente falou há pouco, eu estava correndo tanto que eu não conseguia, mesmo tendo um bom salário, um bom cargo, um reconhecimento, premiação, fui premiada fora do nosso estado, fui receber no Rio de Janeiro, tive várias premiações de alto desempenho. Mas a retribuição financeira, o crescimento mesmo, só aconteceu, Douglas, quando eu consegui me voltar para mim, na parte humana, entender muito mais sobre eu, pessoa, e aí começar a tratar do meu próximo negócio mais voltado a essa necessidade, a atendimento mais humanizado. Hoje, eu vejo, olha que importante eu dar tanto valor para a minha família, assim como as pessoas que trabalham com a gente, assim como o meu sócio que tem uma história e que me ensinou, é bem mais jovem que eu, mas sobre essa questão de família, de valores, da forma que ele leva também o casamento dele, me ensinou muito, assim como o meu casamento também ensina a ele, essa troca. E aí a gente trabalha com algo muito valioso,
para famílias. Então, olha o valor de ter essa clareza, porque hoje eu consigo entender o que acomete as pessoas que são minhas clientes. Para você hoje fazer uma aquisição, sonhos, planos de um imóvel, normalmente é através da formação da família. Então, se a família, a base, ela está desestruturada, o negócio também já não flui tão bem. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quanto mais eu tiver desenvolvimento de famílias pensando em formar lares, porque aqui eu digo a você, eu confirmo, eu tenho um lar, que é muito mais do que uma edificação, que são os momentos especiais e essa formação da minha intimidade junto com a outra pessoa e a multiplicação que a gente fez nos filhos. Que hoje é o meu desejo quando a gente vai desenvolver projetos, pensando em pessoas que tenham exatamente esse equilíbrio que eu estou te falando aqui, que me traz tanta felicidade, e que a partir daí, Douglas, eu comecei a ter uma retribuição super diferenciada no meu trabalho, porque eu adentrei uma parte mais íntima de poder também atender as pessoas e orientá-las. Quantas vezes eu já atendi casais que no meio do negócio ali, tá falando uma coisa, e fala, faz assim não, manda uma mensagenzinha de amor para ele, perdoa. Não separa desculpa. não. Você não tem noção quantas pessoas eu já aconselhei para falar assim, gente, mas fala para mim, porque a gente cria um laço, às vezes com um cliente que a gente acabou de conhecer, mas eu não sei, a gente tem um jeito especial de se interessar, eu digo. E de querer ajudar. De querer ajudar, que acontece, a pessoa se abre. Aí eu falo, não, mas veja bem, vamos olhar isso aqui. Ele falou isso aqui, mas foi que hora? Ele estava nervoso, aí você gritou com ele, tal. Mas se fosse o contrário, você também não teria falado? Eu já fiz isso assim, o cliente assim na frente, e assim, vendendo, comercializando o imóvel. Sabe o que é mesmo? Eu falei, então, gente, vocês são tão lindos, vocês já estão há tantos anos juntos. Olha que lindo, os filhos aí, ama mais, cuida mais desse homem, ou o contrário, né? Cuida dessa mulher, pensa que mulher linda que você tem. Ao invés de você ficar fazendo isso, aquilo outro, faz isso. Só 3 dias, faz isso durante 3 dias para você ver. E casais que começaram um processo, às vezes, da aquisição da casa com a gente, e no meio resolve, um dia brigou porque um acordou, sabe essa coisa assim? Aqui aconteceu aqui em Cidrolândia, viu? O casal chegou, não queremos desfazer esse negócio. Aí a gente chama a pessoa para ela relembrar por que ela começou aquele relacionamento. A gente esquece do amor. Durante a convivência, a gente começa a viver uma concorrência. Sabe, nessa vida louca profissional que eu estava falando ali, aí você vira uma concorrência. Aí quando a gente esquece do sentimento, sabe, dessa parte assim, putz, mas eu gostava dela porque ela era alegre e tal. E cadê essa alegria? Vamos reviver, porque é a mesma pessoa que você conheceu há tanto tempo. O que é que que momento que se perdeu? Vamos resgatar. Não tem ninguém perfeito. Cara, isso não tem preço, né? Não tem preço. E aí a gente vê a pessoa se encaminhando e ela tendo isso que eu falo para você que é muito importante. É consciência, clareza. Se perguntar, não terceirizar. É olhar para você. O que eu posso fazer com relação a outra pessoa que fez? Não. O que é que você, talvez, o gatilho foi em você? Nenhuma palavra ríspida que você disse, nenhum comportamento que deixou de falar, deixou de fazer o que é mais importante desde dentro do lar às empresas. Se comunicar com clareza, sem grosseria. Por exemplo, vou te falar uma técnica fantástica. Quando a gente convive com pessoas, a gente tem o humor da gente, a gente vive coisas. De repente, eu tô lá com o meu esposo e eu tenho um desafio no meu trabalho, tá? Ele chega e fala uma coisa, eu entendo outra. E tô nervosa por causa disso aqui. Eu respondo grosseiramente para ele, supomos. Ele
vai e me responde e já começa dali um desentendimento. Uma discussão. De repente você briga e quando você vai perguntar os motivos reais, nem sabe por que você brigou. Por que começou? Por que começou. Então, o silêncio muitas vezes, ele é nosso aliado. Silêncio no momento em que você está com o seu humor alterado. Falar também, olha, eu estou preocupada com o negócio, eu vou pedir para você um tempo, eu preciso pensar um pouquinho. Não vamos conversar agora não. Tem que ter essa intimidade para falar isso. Para você se conhecer e conhecer ao outro. Ou falar assim, quando a pessoa falar alguma coisa, você fica quieta naquele momento, serve a pessoa, posso te ajudar? Então, a pessoa falou ríspido com você, você olha nos olhos, é uma técnica também. Você olha nos olhos assim, posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Mas baixa o tom de voz. Amor constrange. Em todo o tempo, o amor vai sempre vencer. Então, amor, cuidado, para dar certo pessoalmente, profissionalmente, tem que ter amor. Mas tem que querer, né, Rosa? Porque tem mulher e tem homem que parece que só quer brigar. E aí ela joga aquela carga para outra pessoa e fala, vem, eu quero brigar. E aí se outra pessoa fala, mas eu te amo. Tipo, vai desarmar. É a mesma coisa num acidente, bate o carro lá, cara, me perdoa, eu estava errado. Acabou a discussão. Entende como? Olha, é uma consciência que você falou agora, é o que a gente precisa entender. Você quer viver em pé de guerra ou você quer ter esse equilíbrio? Eu optei por ter equilíbrio, ter paz e saúde. Eu vou completar 49 anos esse ano e já estou na beiradinha dos 50. Eu só quero, há muito tempo, paz. Desde quando eu fiz a minha transição, foi turbulenta, foi muita coisa que aconteceu, mas eu descobri que o mais importante é ter paz. Então, em todo momento, a escolha é sua. Você acabou de falar, a pessoa, você quer brigar? Então você sabe que vai desencadear um monte de coisa ruim. Então, mas você quer brigar? Beleza. Encontra outro que quer brigar e se mata. É tipo assim, não tô falando para se matar, mas diga assim, mas vai chegar num momento ruim, vai gerar coisas ruins. Por isso que acontece as tragédias, né? Acontece. Gente, é exatamente isso. Já aconteceu comigo. Um dia o camarada parou no semáforo, estava chovendo muito, o semáforo estava verde, ele parou, eu bati atrás. Estava com os meus filhos. Olha que poder que é quando você tem esse entendimento. E eu tinha eu tinha terminado de ler um livro que falava assim, ó, 10% do que acontece é real e 90% é a decisão que você toma a partir dali. E eu acredito piamente nisso. Eu bati no carro atrás, porque estava a rota em frente ao Shopping Dourados, e o camarada parou. Aí as crianças ficaram apavoradas, quebrou o vidro e tal. Aí ele encostou, eu encostei, desci, estava chovendo. Falei bem assim, filhos, só um momento, a mamãe vai lá conversar com o rapaz, vou resolver e já volto. Com esse equilíbrio. Por quê? Olha só, eu tenho filhos em idade de aprendizado. Se eu dou um exemplo, esse exemplo, eles vão também replicar isso quando acontecer alguma coisa com eles. Filhos, pessoas no entorno, elas estão aprendendo o tempo todo com a gente. Desci do carro, o rapaz já veio me xingando e tal, e tinha a mãe dele estava no carro. Eu falei assim, moço, é o seguinte, tá chovendo, eu tô com os meus 3 filhos ali, meu carro tem seguro, seu carro tem seguro? Não. Então é o seguinte, ó, anota a minha placa, meu telefone é esse aqui, me dá seu telefone, segunda-feira o gerente vai te ligar e aí ele vai te orientar como é que vai fazer pra gente resolver isso daqui. Aqui a gente não vai conseguir resolver nada agora, tá? Uma chuva, tava muito forte. Tudo bem pra você? Eu trabalho em Maracaju, lá na E-Forte Incorporadora, meu telefone é esse, meu nome é esse, tá aqui meu cartão, e aí peguei o telefone dele. O rapaz ficou desarmado, porque ele chegou me xingando, e eu falei bem calma com ele, numa chuva tremenda. O rapaz depois ligou pro gerente lá, falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fiquei em choque, porque eu cheguei xingando a moça.
Nunca pensei, nunca tinha visto resolver uma situação assim. O rapaz, na segunda-feira, meu gerente ligou para ele, resolveu, pronto. Mas poderia, a partir daquela situação, ter desenrolado diferente. Eu desci nervosa, dar mau exemplo para os meus filhos. Eu poderia ter agredido ele, não que eu tenha estrutura física para isso, mas eu poderia ter, dali, a gente evoluído negativamente. Douglas, a mesma coisa acontece dessa decisão em você ter uma postura de resolução em todos os relacionamentos. Naquilo que acontece dentro de casa, naquilo que acontece na empresa. Problemas, desafios a gente sempre tem. O como eu me comporto frente a isso vai dar um resultado que daí ele pode reverberar positivamente e negativamente. Na nossa carreira, as escolhas que a gente vai fazendo vão fazendo com que a gente abra caminho, bons relacionamentos, pessoas nos indicando, e o contrário também é verdadeiro. Eu sempre tenho uma máxima, desde o início, falo muito isso, falava muito para o meu sócio e falo para todos. Nunca feche a porta. O que significa isso? Quando alguém me trata mal, eu não revido. Eu fui num órgão público, me tratou mal. Eu me faço de desentendida, entro no papel de atriz, para que eu não precise me desgastar. Sabe por quê? Ainda mais que eu já vivi um pouquinho mais, as pessoas voltam na nossa vida. As situações, a jornada da vida da gente é para nossa evolução, aprendizado. Então, quanto mais eu me mantiver na minha essência, no meu equilíbrio, buscando a resolução e não ficar atacando, mais eu vou ganhar. Por exemplo, a boa fama. Como é que você consegue uma boa fama? Construindo ela dessa forma. Imagina, a Rose é barraqueira, porque eu chego aqui e brigo no setor de PTU, brigo na prefeitura. Um dia eu vou precisar deles. O que acontece? Alguém chega para você, Douglas, vai perguntar, e a Rose, como ela é? Quer fazer negócio comigo. Se você viu e vivenciou situações comigo de que eu sou uma pessoa sem ética, uma pessoa que não tem palavra, o que vai acontecer? Ou desequilibrada? Ou desequilibrada, primeiro que você nem vai me indicar. Você vai temer aquilo dali, porque é um amigo seu que está pedindo, supomos. O contrário também é verdadeiro. Se você vai mantendo esse equilíbrio, mantendo uma postura assim, as portas vão se abrindo. Isso no campo pessoal e profissional. Então, são escolhas, decisões que vão permeando uma jornada que leva ao sucesso, que leva à realização. Então, tudo na vida é escolha. Até não escolher também é uma escolha, porque vai ter consequências. Eu digo que eu tive a clareza e escolhi ter paz, ter uma família bem equilibrada, ter um trabalho que eu amo, eu faço por amor. Eu tenho 10 anos executando isso, eu amo atender pessoas. Amo. Se eu tiver na empresa, qualquer pessoa chega lá, quer falar comigo, eu jamais me recuso a atender. Porque é o que eu enxergo, eu gosto de fazer. Foi o que eu te falei, você encontrou o seu propósito. Eu encontrei, mas eu também criei essa oportunidade. Por quê? Porque muita gente quer algo, mas ela não estuda exatamente aquilo. E ela passa a vida procurando uma realização que ela nem sabe o que é. Falava ontem e falo aqui de novo. Tem gente que ele só quer o desafio. Abre uma empresa, aí não persiste, não estuda, não se dedica e quer resultado. Isso não vai acontecer. Na Bíblia diz o seguinte, você não pode ser negligente. O negligente, ele sempre irá ser pobre. Agora, a negligência que fala é o quê? Se tiver que estudar algo, você tem que aprofundar. Se você vai fazer uma coisa, faça com o seu melhor. Faça com dedicação.
aí você vai acabar encontrando o seu propósito. Sabe por quê? Porque naquilo que você tiver algo que te leve a adentrar mais profundo, provavelmente ali vai estar um elemento daquilo que vai trazer sua realização. Você quer fazer negócios e tem certa resistência a pessoas, você tem que rever. Não é para você abrir negócios e tratar com o público. Tem que ir pro operacional, pro administrativo, tem que, né? Não, mas é só empreendendo que eu vou, vendendo algo assim que eu vou ganhar dinheiro. Então, mas aí você não vai obedecer isso que a gente está falando. Tem que gostar de pessoas. As pessoas são diferentes. Tem que gostar de resolver problema. O empresário, ele vai ter, muitas vezes é medido por isso. O quanto de capacidade você tem para você resolver. Porque quanto mais capacidade de resolver, e está ligado ao equilíbrio que a gente tem que ter, mais negócios você vai conseguir desenvolver. Verdade. Não é? Com certeza. Por que muita gente faz muitos negócios? Porque ele consegue entender a sistemática entre um e outro, vai resolvendo uma coisa, aí tem o caminho livre porque ele vai... Tem o caminho livre porque ele vai entendendo isso que eu estava falando de tratar as pessoas bem, vai entendendo que a gente não resolve no grito as coisas, aí vai tendo bons relacionamentos, vai abrindo portas, olha que sequência. E o amor em todo lugar. Maravilha. Rose, você acredita que já faz mais de 1 hora que estamos falando? 1 hora e 4 minutos? Não, parece que faz 10, né? Cara, que aprendizado, hein? Que entrega, assim, a gente fica muito feliz. Você já tem um curso, assim? Você tem uma forma da pessoa adquirir esse seu conhecimento? Eu já vou entrar aqui na Efort e já vou mandar um abraço aqui pro pessoal, mas me responde antes, porque eu acho que é algo muito positivo que você... Toda a sua vivência, tudo aquilo que você tem, todo esse aprendizado, você tem assim algum material que você entrega que a população pode entrar em contato com você? Eu vi que você faz palestra também. Sim. Como que é? Olha que legal, eu fiz um trabalho chamado Jornada do Triunfo para esmiuçar a questão de propósito. Deixa eu ouvir algo Exato. Eu ensinei para um grupo de mulheres como encontrar seu propósito, como montar seus negócios, como encontrar a veia do empreendedorismo e estruturar. Esse foi um projeto social que eu fiz, deu muitos frutos e foi maravilhoso. Depois intensificou o meu trabalho e eu acabei optando por atender individualmente. Então eu passei para as mentorias. Hoje eu faço as mentorias, que é um atendimento mais personalizado, entregar esse processo que eu falei de coaching e tudo, entregar para aquela pessoa naquele desafio que ela tenha. Né? Mas, como eu falei há pouco, né, eu tenho, e a gente falava também numa conversa mais particular, um chamado, e eu estou retornando a ser uma multiplicadora desse conhecimento vivenciado por mim e por outras pessoas também, através dos métodos que eu de conhecimento que eu adquiri. Ontem eu estava com mulheres em Jardim, já tem uma programação que em breve eu vou falar de outras cidades em que eu vou trazer esse conhecimento, uma parte desse conhecimento, ser a multiplicadora. E continuo fazendo alguns dentro de uma agenda limitada a essas mentorias. Mas eu tenho um projeto, esse projeto que eu fiz lá atrás, social, eu quero retomar ele esse ano, porque eu vejo tantas mulheres talentosas que não conseguem enxergar o seu talento sendo desperdiçadas e muitas vezes tornando a vida sem luz, sem brilho, sem sabor, por coisas que, às vezes, esse despertar que eu tive. Então, se lá atrás eu não tivesse tido o entendimento que hoje para mim é simples, porque eu vivenciei e depois já passei para outras mulheres, eu não teria hoje a carreira, a felicidade, a família talvez, né? Se eu não tivesse tido o despertar, talvez até tivesse perdido, né, o rumo. Com certeza. Mas tem muito valor. E é por isso, Douglas, como eu falei, eu gosto muito
de comunicar, eu gosto de falar. As redes sociais eu dei um tempo, porque eu fiquei um tempo também com a minha voz não tão boa. Passei por um tratamento, estou voltando, quero voltar a compartilhar isso nos vídeos. Tem um site que está sendo desenvolvido aí que vai trazer muita oportunidade e eu quero focar em trazer esses eventos para o despertar e, mais que isso, para o organizar, trazer método de implementação para que mulheres e homens, mas mais mulheres, porque eu quero muito trabalhar mulheres, porque as mulheres fazem muita diferença hoje na sociedade. Com certeza, tem outra visão. E aí, tudo é um projeto para esse ano ainda. Então, quem está ouvindo, quem se interessou, quer saber um pouquinho mais, vai acompanhando nas redes, que em breve a gente vai compartilhar já envelopado isso daí, e que eu acredito tranquilamente que vai trazer muito valor. Não só para as mulheres, mas elas como multiplicadoras dentro das suas residências, primeiro com a sua família, como eu fiz, e depois serão, se desejarem, ótimas profissionais, ótimas. Maravilha, Rose, que maravilha. Mandar um abraço aqui para Joaquina Pinheiro, é minha mãe. Da França, conhece? Conheço. Ela tá junto com a gente aqui, tá te abençoando. Deus abençoe. Quando a mãe e o pai nos abençoam, a bênção chega, né? E você sabe que eu falo sempre, né, para as pessoas e tudo. Eu vou aproveitar que estamos na live aqui. Muitas pessoas, como você falou, admiram o trabalho e tudo. E eu falo que eu sou muito pequena perante o tamanho da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é uma pessoa muito grande, admirável, uma mulher assim que eu conheço raras assim. Minha mãe é um exemplo de força, de amor, de cuidado com a família, que ela me ensinou coisas que os livros não ensinaram. De forma de levar, de educar e tudo. A partir do amor que eu recebi dela e do cuidado, porque hoje, se eu tô aqui, é porque ela tá cuidando dos meus filhos. É a minha mãe que tá com os meus filhos. Então, parte de tudo isso, do que eu sou, claro que é por ser filha, mas parte do meu sucesso, eu, sem dúvida, 90% é a minha mãe. Que bacana, foi esse braço direito mesmo, né? Ela é o braço direito, esquerdo, ela é minha apoiadora. Estrutura, né? Quando eu falei que ia fazer a transição de carreira, eu não recebia apoio direto, né? De algumas pessoas da minha família, mas a pessoa que acreditou, independente, porque era uma loucura, foi uma loucura mesmo, eu sei, foi a minha mãe. Mãe é mãe, né? A minha mãe nunca duvidou, pelo contrário, ela me apoiou em tudo, apoia, cuida. Eu chego muitas vezes, às vezes preocupada ou cansada, quieta. O apoio no silêncio também é importante. Então, a minha mãe, sim, eu digo a você que é uma pessoa admirável. Que bom que você tem essa gratidão, isso é importante, sim. Rose. O Erickson Oliveira também com a gente, Edna Maria Mukiushi, Zenira Rodrigues, meu amigo barbeiro Will Ximenes, aquele abraço, Will. Hoje quase passei lá, mas estava corrido, não deu tempo. O Will sempre, né, cuidando aí da gente, né, Will? Muito obrigado. A Raquel Leal Terra junto com a gente, Claudecira Braga, a Claudecira é esposa do meu amigo Dig, lá da Dig Automóveis. Está aqui também a Maria Silva é a nossa contadora, e mandar um abraço para ela, popularmente conhecida como Lurdinha, tá aí, né, Lurdinha? Obrigado aí pela audiência, pela participação aqui. Lu Pinheiro Vargas, conhece Pinheiro? Não é sua parente, não? Pode ser, pode ser, né? Sobrenome, né? Pinheiro Vargas. O Josinei Nascimento Fialho também está com a gente. A Vitória Falcão, lá do supermercado Serve Bem, aquele abraço lá do Zafá, todo o pessoal lá do Serve Bem. Quem mais aqui? A Gesiane Moraes está sempre com a gente aqui, dando boa noite. Está marcando aqui a Caliane Souza para assistir essa transmissão. Rose, eu não poderia deixar você finalizar esse bate-papo sem falar da E-Forte. A E-Forte que tem feito aí diversos investimentos, né, e tem crescido muito, tem uma expansão muito grande.
como que nasceu a eForte? Queria que você resumisse isso, né? Como que nasceu essa empresa, como que surgiu essa veia do empreendedorismo e também do setor imobiliário ali na sua vida. E depois eu queria te fazer mais algumas perguntas sobre a eForte aqui no município de Sidrolândia. Maravilha. Em 2015 eu saí do banco e aí eu acabei trabalhando com um cliente meu que faz até hoje o mesmo que a gente faz, é uma loteadora. Eu fiquei com ele como se fosse um estágio, foi exatamente isso. Como corretora? Como corretora, e acabei auxiliando ele, e foi aonde eu aprendi como se aprovava loteamentos. Então, não era o propósito de primeiro momento, mas eu queria adentrar e aí não conhecia todas as possibilidades de mercado, mas sempre muito curiosa, eu acabei entendendo isso e em 8 meses, que foi o período que eu fiquei nessa loteadora, não como funcionária, porque eu falei a ele que eu queria aprender, né? Não tinha certeza ainda do que eu queria, só que eu tinha certeza que eu não queria mais do que eu estava fazendo. E aí eu encontrei, uma pessoa me fez uma proposta para fazer um loteamento, uma aprovação de loteamento em Maracaju. Lá eu fui até a prefeitura para contratar um engenheiro para esse cliente, para aprovar ajudar, né, na aprovação desse loteamento em Maracaju. E encontrei o meu sócio, que é o Rafael. Lá nasceu a eForte. Lá nasceu a eForte. Nessa época. Só que ela nasceu não desse negócio, ela nasceu do Jardim Lisboa, que é uma área da família do Rafael, que ele estava em negociação, e aí eu acabei, ele disse assim, ó, ela que plantou essa ideia aí. Eu falei para ele assim, se você é engenheiro e faz projeto, por que você vai passar a área da sua família para um terceiro, explorar e não você? E ele disse para mim, não, mas eu só sei fazer projeto, e o restante, e dinheiro. Aí eu falei, ó, esse restante eu sei fazer, né? Caramba! E dinheiro eu tenho como conseguir. Você foi corajosa, hein, Rose? Então, aí que eu falo pra você. A gente precisa de coragem na vida. Pra tudo. Isso foi um ato de coragem, foi extremo, porque nós iniciamos esse negócio com uma dívida, vamos assim, porque a gente tinha que cumprir uma obra de 3,5 milhões. Não, é muita coragem. Né? Se não der certo, era o fim. Era o fim. Não, e os dois sem dinheiro, né? Tudo ou nada. Era tudo ou nada. O que acontece? Só que isso não é bem só assim. Eu vou explicar por quê. Eu tinha um certo conhecimento do banco sobre o planejamento, hoje chamado business plan, né? Onde você tem as possibilidades de um negócio. Então eu disse para o Rafael, vamos fazer o projeto, vamos idealizar ele de forma a colocar as possibilidades reais de venda e retorno e vamos apresentar aos prestadores de serviço, asfalto, luz, água, propondo a eles uma permuta. Parceria. Quando entrar a venda, aí saiu eu e ele batendo de porta em porta. Ou seja, diminuiu o risco. Diminuiu o risco. Então a gente tinha um mercado iniciando essa parte de loteamentos em Maracaju, uma demanda reprimida fantástica. O que aconteceu foi que a gente teve coragem. A gente fez como muita gente faz, de oferecer essa possibilidade de investimento para outros empresários, mas eles não acreditaram na gente. Fato, tá tudo certo. E é porque a bênção era para nós, né? Era para nós. E aí a gente, com esse negócio, com responsabilidade, porque a gente fala assim, nós começamos o negócio, não, mas a gente tinha um plano que era tido como viável, não é você. Não é uma loucura. Não é loucura. E eu falo muito sobre isso. É importante o planejamento e você analisar riscos. Não pode ir empreender com achismo. Não pode fazer isso. Isso é irresponsabilidade. Isso pode gerar uma frustração que mata o seu negócio e você nunca vai ter uma frustração tão grande que nunca mais vai achar o rumo para empreender. Acontece.
Não acontece? Eu vi vários casos enquanto eu gerenciava empresas no banco. Então, o nosso negócio ele foi formatado com esse valor, com essa coragem, mas uma coragem medida. O risco calculado que eu digo. A gente tinha o negócio, então fizemos parceria, contratos com as empresas, X em dinheiro em certo tempo com a venda e o restante em lote. Essas empresas a gente já conhecia, tinha relacionamento, algumas eu tinha relacionamento através do banco, Rafa, através por ser morador, né, em Maracaju, a família dele muito conhecida lá. E aí a gente teve a audácia, né, e teve o empreendimento de energia para fazer acontecer. É o que eu digo a muita gente, você tá com vontade mesmo, ardente, latente de fazer isso, tá disposto a pagar o preço de você falar o seguinte, se tem que trabalhar 12, 13, 14 horas, se tem que fazer como eu fiz no início lá, de bater de porta em porta lá no Jardim Lisboa, eu batia dia de domingo, com o folheto na mão, porque eu tinha um plano. Qual era o plano? Dia de domingo não é o dia que eu encontro mais gente? Eu tinha que divulgar. Naquela época, não era em 2016, não era comum digital para fazer isso aí. Eu comecei a fazer vídeo no final de 2016, eu já estava fazendo, fiz curso e tal. Era o que eu tinha aprendido no banco também, né? Então, de domingo, ó, batendo. Nós, eu e ele, pegamos o mapa e saímos de casa em casa. Você panfletou? Panfletei. Que isso? Entende? Então, bati de porta em porta, fiz o meu dever. E hoje faço tranquilamente, não é porque tá... Não, hoje quando a gente vai para uma outra cidade, eu faço a mesma coisa, eu vou visitar não tem que ter ego. Uhum. É o meu negócio, claro. Então não tem isso. Você precisa também, né? Preciso, sabe? Tem muita escolha. Eu vejo muitos empresários se afastando do seu negócio, sabe? Ficando lá. Isso faz com que você perca a percepção da realidade. Aí você não escuta o seu cliente, você não pode traduzir em soluções para o seu negócio. Então, quanto mais eu estiver no atendimento, mais eu vou trazer. E aí a gente fez isso a gente se encontrou em novembro, final de novembro de 2015, olha que bênção. A gente deu certo daquele momento. Aí eu falei para ele, ó, mas faz o seguinte, ele é muito temente a Deus também. Eu falei assim, falei para ele isso. Aí ele falou, mas como? Sem dinheiro? Mas como a gente vai fazer? Eu falei, você vai para casa, falar com a sua esposa, ora a Deus, se você sentir paz no seu coração, você me liga amanhã e eu te mostro como é esse plano. E assim nós fizemos. No outro dia, nós passamos o dia junto, mostrei tudo para ele como eu acreditava. Falei, ó, você desenha? A gente sai oferecendo e vendo a possibilidade. Esse foi o primeiro empreendimento. Lançamos dia 30/4 de 2016, vendemos tudo rapidamente, na mesma semana vendemos. Foi um sucesso. 307 lotes. Caramba. Já surgiu um outro cliente que eu tinha feito uma negociação para ele, já propondo para a gente fazer a área dele também. Aí um desafio ainda maior, porque era uma área de alto padrão, é onde a gente tem o empreendimento hoje. E aí o Rafa falou assim, eu lembro que ele falou num outro podcast contando a história, Rose, você é muito doida, a gente nem pagou a conta do primeiro, você já está inventando esse outro. Falei, mas Rafa, é uma oportunidade de mercado, porque é outro padrão, vamos fazer a mesma coisa e tal. Levou alguns dias, aí ele falou, tá, já que a gente fez desse jeito, eu acho que esse pessoal não vai, os fornecedores não vão fazer da forma que a gente fez o primeiro. Vamos atrás de empresários para ajudar a gente a aportar, mas não era para formatar. Olha como Deus é bom. Quando a bênção é para você, você tem que fazer de tudo, porque a bênção era para nós. Quando a gente procurou empresários, eu procurei ex-clientes meus que tinham condições. Mas assim, Douglas, você imagina assim, mais de 30 portas.
entre as que eu visitei e a que Rafael visitou. Acho que foi uns 40 nãos, mais ou menos. E não era muito não, sabe, para aquelas pessoas, não era o valor todo não, eram as cotas. Certo. Uns 40 a 50 nãos nós recebemos. E aí passaram alguns dias e tal, e aí o cliente aguardou, ele falou, eu quero fazer com vocês. Resumindo a história, nós tivemos outro ato de coragem com risco calculado, fomos atrás de novo dos parceiros, apresentamos, fomos atrás de clientes para comprar o lote, já não era mais um investidor para entrar com capital, já era com a compra mesmo, com desconto se fosse à vista e tal. Achamos um ponto de equilíbrio. Nesse mesmo ano 2016, olha que loucura, quem não fazia nada disso, não era da área, toda essa loucura que eu estou falando, eu não tenho um pingo, uma sombra de dúvida de que foi puramente inspiração divina. Não tem como você não ter dinheiro e as coisas acontecerem, as pessoas dar certo umas coisas e não dar certo outras, e dar certo exatamente o que era para dar certo do modelo que deu. Para uma pessoa, para uma coisa normal, não acontece. Não acontece. Então, assim, Deus esteve em todos os momentos. Eu tenho certeza que desde lá, quando aconteceu aquela revolução na minha vida, aquela consciência e tudo, a me encaminhar para essa área que eu sou tão apaixonada, que hoje realmente me realiza, que eu posso trazer coisas boas para as pessoas. Eu tenho o maior prazer em comercializar o que a gente faz, porque eu sei exatamente o que isso traz para a vida das pessoas. É gratificante, né? Gratificante. Então, Deus esteve ali. Então, tudo. Porque assim, as coisas que aconteceram, se eu for contar nos mínimos detalhes, é quase que inacreditável. Você imagina fazer empreendimentos que naquele ano de obra era em torno de quase 9 milhões. Para quem não tem nenhum real. Nossa. E assim, conseguimos pagar todas as pessoas exatamente como estava lá. Cumprir tudo aquilo que foi prometido, né? Tudo, desde o primeiro. Sempre entrega. Aí nós fizemos o que nem o mercado, nem empresas que estavam no mercado há mais tempo estavam fazendo, porque levavam todo o prazo de obra para entregar para os clientes. A gente, como queria mostrar algo diferenciado, entregamos 1 ano e 6 meses de obra. Antes. As empresas não cumprem prazo. Não. E a gente sempre cumpriu. É o diferencial, né? Começamos assim, deu certo. Nesse ano, dia 15/12/2016, a gente lançou, com esse tempinho aí, um empreendimento de médio padrão, que você sabe aonde está nosso escritório lá. Hoje, um dos loteamentos mais valorizados de Maracaju, que é o Jardim Europa, tem uma infraestrutura maravilhosa, o nosso escritório está lá dentro, casas belíssimas, edificações. Os clientes entenderam a nossa proposta, os clientes acreditaram e a gente honrou isso, né? E aí manteve a bênção, e a partir daí a bênção continuou e a gente multiplicou. Nós estamos indo agora, dentre os contratos que a gente já tem, os empreendimentos que a gente já tem, mais os desse que a gente fechou desse ano agora, aliás, do ano passado, em 9 anos, 23 empreendimentos. Desde programas do Minha Casa Minha Vida, alto padrão, é algo inimaginável em curto espaço de tempo, porque a gente está falando de obras que elas demandam muito investimento. Em números de terreno e casa, você tem mais ou menos base, Rosa? Nós hoje ultrapassamos 5, né? 5 mil. 5 mil. 5 mil famílias contempladas. É muita gente, hein? É muita gente. E Sidrolândia, como que ficou? Pra gente finalizar. Olha só, como a gente... Eu vi que você teve desenhou, hoje, né? Sim. Não sei se eu posso falar aqui, mas eu vi que você teve uma reunião com o prefeito Rodrigo Basso, com a sua equipe ali do Deplan e tudo mais, e tem algo aí no forno saindo para o município de Sidrolândia, né? Um empreendimento novo que faz isso que a gente está aqui anunciando, vai chegar, e aí, vai chegar? Vai chegar. E mais do que anunciar esse que a gente veio hoje, já dar o pontapé de até poder
dar essa publicidade, que é um empreendimento que vai trazer muito benefício. Até compartilhei com você que vai ser totalmente pensado para ser algo muito acessível para a população que está sedenta por ter seu primeiro imóvel. Então, legal. As condições serão excepcionais. É um padrão que vai atender uma grande parte da população. Mas vai ser padrão ali do Fratelli, com aquele... todo aquele parquinho, porque ali fez o maior sucesso, né? O Fratelli hoje é a referência aí de Sidrolândia, porque infelizmente Sidrolândia tem poucos espaços kids, né, para as crianças, playground, quadras, poucos espaços assim, porque as empresas não têm essa visão que a eFort tem, né? Essa visão mais humana, familiar que vocês tiveram de instalar no Fratelli. Então, enfim, não temos quase espaços para atender a população. O que a população faz? Vai para o Fratelli, leva as crianças lá e virou algo assim que você sonhava e falava que ia acontecer e aconteceu, né? Eu falei isso, né, quando foi o lançamento, depois eu confirmei para você um outro dia do lançamento, do que a gente fez a entrega. Foi. E nem tem como, Douglas, hoje, até por tudo isso que eu contei para você, da valorização que eu pessoalmente, que o Rafael tem de pessoas mesmo, de família, desses valores que são assim, ó, a parte da fé de Deus, dessa parte da espiritualidade, né, da honra a tudo que a gente recebeu como bênção. Não tem como a gente não trazer diferenciais. Então, pode ter certeza que todos os nossos projetos serão feitos com essa cara da eFort, que é trazer algo para a família. Então, nesse empreendimento, pode esperar. Vai ser um outro ecoparque, sem o lago, porque não tem nessa área, já vou falar. Mas, em compensação, com uma estrutura de lazer muito próxima ao que a gente já apresentou. Cada vez a gente vai fazendo melhor. Então, o que a gente identificar que será de diferencial para colocar lá, a gente tem pensado... Você pode falar onde que é, ou você quer segurar um pouquinho para fazer um suspense aí? O que você está programando? Eu vou falar porque o Rafael me autorizou. Autorizou? Então... Ele disse assim, pode colocar aí. Vai ser próximo ali, vai ser na região do São Bento. São Bento. Próximo ao Sofia, que a gente já tem um empreendimento ali. E vai ser em uma área que só de você olhar hoje ela no Google, você já vê que é uma área especial, bonita, a estrutura dela é bonita e que tem um canto lá, Douglas, que vai encantar os moradores. Que legal. O que a gente está trazendo para essa área da São Bento? Nós vamos trazer uma nova característica para ali. Uma obra com a qualidade que a gente imprimiu lá no Fratelli, desde asfalto, meio-fio que é extrusado. Nossas obras são diferenciadas mesmo. E a gente vai trazer para ali esse ecoparque com o que há de melhor. E que aquilo que está nos nossos planos, mas a gente vai confirmar através da pesquisa com as pessoas dali, o que vai ser importante. Se é uma quadra de beach tênis, como tem lá, a gente vai colocar. O parquinho é indiscutível, ele vai estar... Parquinho tem que ter, ele tem que ter, né? Mas a gente quer trazer mais. Legal. E quem que vai falar isso para nós? A população. A gente vai ter uma pesquisa por esses dias aí, e o que for identificado que vai trazer maior satisfação e as pessoas identificarem em maior número que é aquilo que vai trazer a felicidade, que vai falar, olha, se tiver isso aqui vai ser maravilhoso para trazer os filhos, compartilhar momentos com os amigos, a gente vai trazer. Esse empreendimento é um loteamento, é isso? É um loteamento. De quantos terrenos? Já tem essa base? É mais ou menos 400 e poucos. Nossa, cara, que legal, hein? Vai atender muita gente. Muita gente. Cara, vai explodir de vendas, hein? Vai. Com certeza. E eu afirmo para você, Douglas, que vai trazer um acesso muito grande para a conquista mesmo. Porque a gente quer fazer para atender as pessoas. Então a gente vai trazer um plano de pagamento totalmente adequado para atender o maior número de pessoas. Maravilha. Rose Pinheiro,
A gente vai ter novas entrevistas, novas conversas. Hoje a gente aprofundou um pouquinho, né, nessa nova visão sua, mas falar de imóveis contigo também é um aprendizado muito grande. Eu também quero explorar um pouquinho isso daí na nossa próxima conversa, mas por hoje eu acho que já está ótimo, né? A gente já está aí a 1h32 falando, então eu acho que por hoje está ótimo. Eu quero te agradecer, né, por você ter atendido aqui o nosso convite de poder compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, essa experiência de vida que você tem, um pouquinho do seu testemunho, de como que aconteceu tudo. Realmente é uma alegria muito grande para nós poder levar essas informações aqui para a sociedade, e a gente vai deixar aqui o seu Instagram para o pessoal te seguir, né? Quem ainda não te conhece vai acompanhar a sua rotina lá, as suas dicas, quem sabe participar de um treinamento, uma palestra sua, né? E poder evoluir. As pessoas precisam evoluir, elas precisam de uma mão amiga, de uma ajuda, né? E a gente sempre, quando está fazendo isso, né, Deus, ele nos retribui, né? Ele nos abençoa e a gente continua, porque assim, quando você é uma fonte, não tem como você estancar uma nascente, né? Não tem como, ela sempre vai jorrar coisa boa, né? Não tem como. Então você sempre vai estar compartilhando coisa boa com as pessoas e nunca vai acabar, né? Jesus disse, né, que ele é a água da vida, né? Quem bebe dele nunca tem sede. Então realmente, quando a gente tem essa presença de Deus, nós somos fontes, né? Nós levamos coisas boas, nós somos luz, nós somos o sal da terra, nós damos sabor às coisas. Então nós precisamos ouvir essas pessoas assim como você, para poder ajudar as pessoas que talvez estão num momento difícil, como você já esteve lá atrás, né? Como ontem teve aqui o Guilherme Lazarino, que teve num momento tenebroso, num momento de dificuldade, de escassez, né? Que teve ali privado da sua liberdade, que ele falou que ele era o que ele, né, mais dava valor lá dentro, que era algo tão simples, que todo mundo está aqui livre, mas ele não tinha, né? Então talvez a pessoa só dá valor à saúde quando ela está doente, ela só dá valor à liberdade quando está presa, né? E não, nós temos que dar valor a tudo o que temos, né, neste momento, né? Porque tem muita gente em condições precárias, mas elas estão ali louvando a Deus, e às vezes é só um deserto. O deserto não foi feito para a gente ficar, ele é um lugar de passagem. Todo mundo passa pelo seu deserto, né, Rose? Todos. Você passou pelo seu, eu passei pelo meu, mas nós passamos, ele ficou lá atrás, e hoje nós podemos dizer, ó, a gente passou, né? Você também vai passar, né? Continue firme. Então eu fico muito feliz de poder, né, trazer você aqui e compartilhar o seu conhecimento com a população. Obrigado. Legal, eu é que fico feliz, porque eu amo fazer isso, e eu vejo o quanto eu fui abençoada por outras pessoas através do conhecimento que elas transmitiram para mim. Se eu tive a clareza, é porque Deus abençoou essas pessoas para falar as palavras que eu precisava ouvir, para me dar orientação. E hoje eu transmito isso com muito amor, porque eu acredito que através dessa live que a gente fez, muitas pessoas podem despertar. Com certeza. E o que eu digo a você que está com a gente aqui, não se acostume ao que não é bom. Se você não está realizado como a gente iniciou aqui, não está sentindo que está evoluindo, procure algo ou alguém que vai mudar isso. Porque nossa vida, ela é feita de ciclos. Talvez você precisa quebrar quebrar uma barreira, pequena barreira, às vezes a gente vê grande, mas é pequena barreira para você acessar o melhor de Deus. Porque Deus quer todos nós muito bem, mas a gente precisa ser também merecedor. Então a gente precisa mostrar que deseja isso. E como a gente faz isso? Indo em busca do melhor. Maravilha. Tem que pagar o preço. Tem que pagar. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aí na live. Um abraço. Sigam lá que eu vou caprichar para poder contribuir cada vez mais. Rose Pinheiro, né? Arroba Rose Pinheiro. Rosimari Pinheiro. Rosimari Pinheiro. Então pesquisa lá, pessoal, arroba Rosimari Pinheiro no Instagram. Você já vai seguir a Rose lá, tá a foto lá bem bacana. E te agradeço, Rose, mais uma vez, né? Portas abertas aqui para você retornar
quando quiser, para a gente poder trazer cada vez mais informações para a sociedade e esse grande lançamento, né, que vai ter aqui de imóveis em Sidrolândia. A você, amigo internauta, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e a gente se encontra aí no próximo episódio, que já vai ser amanhã, tá? Amanhã nós vamos receber aqui o secretário de Educação, o Vili Tonon. O Vili, né, você conhece aí, foi diretor da Escola Sidrônio Antunes de Andrade, hoje ocupa o cargo de secretário municipal de Educação. Está chegando às aulas, é um assunto importante, eu tenho aqui vários questionamentos para o Vili, né, kit escolar, como que vai ficar a reforma das escolas e uma série de assuntos até polêmicos que o Vili já se colocou à disposição e vai responder tudo e vai trazer informações relevantes para a sociedade do município de Sidrolândia. Muito obrigado, gente, que Deus abençoe.